Bom dia a todos. Quem fala é o professor Whindersson e hoje, na disciplina Física 2, parte 1, estudaremos via EAD, ensino à distância, noções sobre construção gráfica da curva de aquecimento e resfriamento entre a massa do gelo com a massa de ar, seguido posteriormente de conversões de unidades de temperaturas. Conforme vemos em tela, estou apresentando para vocês 3 instrumentos de medições de temperaturas, onde no lado esquerdo do seu visor temos um termômetro graduado na escala graus Celsius e na parte central um outro termômetro graduado na escala graus Fahrenheit. E por fim, no lado direito da sua tela, outro aparelho representado na escala Kelvin. Cabe ressaltar que não existe somente esses 3 tipos de instrumentos destinados a aferir temperaturas ou variações de temperaturas de uma determinada matéria, mas nesta aula abordaremos no momento apenas esses. Se observarmos atentamente, veremos que cada instrumento apresenta 2 valores de referência. Os valores inferiores que você vê em tela refere-se aos pontos de fusão e solidificação da substância água, enquanto os valores superiores referem-se aos pontos de ebulição e condensação da substância água. Então, surge uma pergunta: como ocorre a fusão e a solidificação? Resposta: isso depende da forma como você condiciona ou armazena a sua substância ou seu material. Por exemplo, imagine que você retire do freezer uma certa quantidade de massa de gelo. Vamos supor que essa massa seja em torno de 60 gramas e a temperatura de extração do freezer está em torno de menos 5 graus Celsius. Em seguida, você a condiciona, isto é, você coloca no interior de uma câmara contendo 2,4 kg de massa de ar a 20 graus Celsius. Aí surge uma outra pergunta: quem irá fornecer calor? O gelo para a massa de ar no interior da câmara ou a massa de ar para o gelo? Com certeza vocês irão responder que é a massa de ar que irá fornecer calor para o gelo. Isso mesmo, pois como já havíamos estudado em literaturas anteriores, o calor é uma energia térmica em trânsito que irradia fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o outro de menor temperatura. E o mais importante é lembrarmos, o calor não se enxerga, devido se tratar de uma onda eletromagnética que se encontra fora da faixa da luz visível. Porém, conseguimos rastrear, isto é, detectarmos através do nosso maior órgão sensorial, que é a pele do nosso corpo humano. Aí surge novamente uma outra pergunta: em que momento ocorrerá a ebulição e a condensação de uma determinada substância ou material? Novamente, eu respondo: isso dependerá da forma como você irá condicionar ou armazenar. Vejamos então no próximo slide como um exemplo de experimento teórico. Conforme mencionado em slide anterior, iremos analisar agora o comportamento da água no estado sólido para o estado líquido até atingir a temperatura de equilíbrio térmico no interior da câmara. Para isso, iremos tomar como experimento teórico as seguintes informações: extração de 60 gramas de gelo
a menos 5 graus Celsius do freezer. Em seguida, condicioná-la no interior de uma câmara contendo 2,4 kg de massa de ar a 20 graus Celsius. Utilização de 3 termômetros graduados em escalas diferentes, conforme podemos observar em tela. Nesse primeiro momento, o gelo começa a se aquecer até o patamar de 0 graus Celsius, sem mudar, ou seja, sem alterar o seu estado inicial, mantendo-se durante esse processo sob efeito de calor sensível. Conforme estudamos em sala de aula, aprendemos que enquanto o gelo estiver recebendo calor, ele estará sob um processo também conhecido de endotérmico. E enquanto a massa de ar confinada no interior da câmara estiver emitindo calor para o gelo, essa massa de ar estará sob um processo conhecido de exotérmico. Estará sob um processo chamado exotérmico. Está liberando calor. Bom, esse processo de trocas de calor, ou chamados ciclos de calor, ela irá continuar enquanto a massa de água, estado sólido, estiver com um temperatura diferente com a massa de ar no interior da câmara. Ou seja, enquanto houver diferença de temperatura entre a massa de água e a massa de ar, a troca de calor irá continuar ocorrendo. Bom, vamos ver no próximo slide o que acontece com a temperatura da câmara quando essa massa de gelo, ou seja, essa água congelada, estiver indicando menos 4 graus Celsius. Aqui estamos estudando o aquecimento da massa de gelo da região de menos 5 graus Celsius para menos 4 graus Celsius, continuando com os nossos 3 equipamentos, instrumentos de medições de temperaturas, confinada no interior de uma câmara junto com uma massa de gelo de 60 gramas. Então, note o seguinte: quando esse gelo sobe para menos 4 graus Celsius, verificamos que a temperatura no interior da câmara passa de 20 graus Celsius para 19,95 graus Celsius, resultando em 5 centésimos de decréscimos de temperatura. Bom, vocês podem pensar, o gelo ganhou 1 grau Celsius, então a câmara deveria perder 1 grau Celsius. Mas a regra não é essa. Isto está relacionado às características das massas envolvidas no experimento e principalmente ao calor específico do material ou da substância em questão. Bom, mas se eu tenho 2,4 kg de massa de ar, a qual corresponde a 2.400 gramas, fica claro entender que 60 gramas de gelo é bem inferior que a massa de ar. Por esse motivo, 5 centésimos de decréscimo de temperatura da massa de ar faz com que a massa do gelo passe para menos 4 graus Celsius, elevando então a massa de gelo a 1 grau Celsius acima. Bom, veja bem, no termômetro grau Celsius, nós temos a temperatura que ocorreu a menos 4 graus Celsius.
Essa temperatura, na escala Fahrenheit, corresponde a 24,8 graus Fahrenheit, que corresponde também, na escala Kelvin, a 269 Kelvin. Então, vejamos agora o próximo slide a seguir, onde teremos o gelo aquecendo de -4 até a região 0 graus Celsius, onde começa a ocorrer a fusão do material. Esse slide mostra agora o aquecimento de 60 gramas de massa de gelo da região de -4 graus Celsius para 0 graus Celsius e o resfriamento da massa de ar ao atingir a temperatura de 19,74 graus Celsius. Fato esse que nos permite fazer a seguinte análise desse experimento realizado teoricamente, conforme você pode observar em tela. Alterar tanto a temperatura da massa de gelo de -4 graus Celsius para 0 graus Celsius, quanto passar a temperatura da massa de ar de 19,95 para 19,74 graus Celsius, não promove a mudança de seus estados físicos, o que caracteriza que ambos se encontram em efeito de calor sensível. No próximo slide, iremos ver a transformação de toda essa massa de gelo em estado líquido, também a zero. Nesse slide, iremos analisar a temperatura no interior da câmara ao fundir 60 gramas de gelo a 0 graus Celsius em estado líquido, também a 0 graus Celsius, conforme podemos observar em tela. A massa de gelo que estava no estado sólido, no slide anterior, se converte para o estado líquido a 0 graus Celsius, sob a mesma temperatura. Isso ocorre porque a massa de ar no interior da câmara continua liberando calor para a massa de gelo, enquanto que a massa de gelo se processa para o estado líquido. A massa de ar foi perdendo energia interna, de modo que, ao converter 60 gramas de gelo em líquido a 0 graus Celsius, fez com que a temperatura dessa massa de ar confinada no interior da câmara atingisse o patamar de 11,41 graus Celsius, conforme vocês podem observar em tela. O processo de transformar o gelo do estado sólido para o estado líquido sob temperatura constante nos revela que a massa de gelo permaneceu no regime de calor latente. E conforme apontamento em aula, calor latente é a quantidade de calor que eu posso fornecer ou retirar de um determinado material ou substância sob a mesma temperatura, onde ocorre nessa fase a transição de estados físicos. Porém, para a massa de ar, esse processo se deu na região do calor sensível, devido perder temperatura sem alterar o seu estado físico. Observe atentamente no finalzinho, no canto direito inferior da sua tela, a seguinte informação. Enquanto houver cristais de gelo convertendo em líquido, a temperatura será a mesma, porém, para a câmara, será diferente aonde está inserido o gelo.
Bom, no próximo slide, veremos em que momento ocorre a temperatura de equilíbrio térmico entre a massa de gelo convertida a líquido a 0 graus Celsius com a massa de ar que estava a 11,41 graus Celsius. Determinação do equilíbrio térmico entre a massa de gelo convertida a líquido a 0 graus Celsius com a massa de ar confinada no interior da câmara a 11,41 graus Celsius, conforme mostrado em slide anterior. Se vocês observarem atentamente na imagem a seguir em sua tela, notará que o equilíbrio térmico entre a massa de gelo derretida a 0 graus Celsius com a massa de ar confinada no interior de uma câmara a 11,41 graus Celsius ocorrem a 10,33 graus Celsius. Fato esse que podemos perceber ao comparar o termômetro graus Celsius com o termômetro da câmara. Veja que, em graus Celsius, temos a temperatura indicada a 10,33 graus Celsius. No interior da câmara, também a temperatura indica 10,33 graus Celsius. Essa mesma temperatura, na escala Fahrenheit, corresponde também a 50,594 graus Fahrenheit, enquanto na escala Kelvin, essa temperatura corresponde a 283,33 Kelvin. Bom, nesse momento, percebemos que a troca do ciclo de calor se interrompe, porque ambas as massas atingiram o chamado equilíbrio térmico. Então, a troca de calor, isto é, o ciclo de calor, se interrompe quando as massas se encontram sob a mesma temperatura. Bom, vejamos no próximo slide um gráfico representativo do encontro entre a curva de aquecimento da massa de gelo a 0 graus Celsius com o resfriamento da massa de ar que estava inicialmente a 20 graus Celsius. Curva de aquecimento e resfriamento da massa de ar com a massa de gelo. Conforme imagem do gráfico a seguir, a região pintada em vermelho refere-se à curva de resfriamento da massa de ar, enquanto a região em verde do nosso gráfico refere-se à curva de aquecimento da massa de gelo. O eixo vertical, conhecida como eixo das ordenadas, indicaremos como eixo da temperatura. Já o eixo horizontal, conhecido como eixo das abscissas, chamaremos de quantidade de calor. Preste atenção nas seguintes informações. Conforme relatado anteriormente, o nosso experimento teórico consiste em confinar 60 gramas de gelo a menos 5 graus Celsius no interior de uma câmara contendo 2,4 kg de massa de ar a 20 graus Celsius. Quando esse gelo é colocado no interior da câmara, em contato com a massa de ar a 20 graus Celsius, percebemos que começa a ocorrer uma troca de calor para quem? Da massa de ar para a massa de gelo. Quando essa massa de gelo sobe da região de menos 4 graus Celsius, constatamos em slide anterior que a temperatura da massa de ar no interior da câmara
passa para 19,95 graus Celsius. E quando essa massa de gelo atinge a região do 0 graus Celsius, a temperatura da massa de ar indica 19,74 graus Celsius. No momento em que o gelo atinge a região do 0 graus Celsius, começa a ocorrer a fusão, onde o gelo se converte para o estado líquido sob a mesma temperatura, fazendo com que a massa de ar passe para a temperatura de 11,41 graus Celsius, conforme mostrado em slide anterior. De modo que, ao fim do processo, a temperatura de equilíbrio, conforme vimos aí em tela, passa a ocorrer a 10,33 graus Celsius. A região 1, do gráfico a seguir aí embaixo, refere-se a efeito de calor sensível, onde o gelo simplesmente aquece de menos 5 até 0 graus Celsius, mantendo o mesmo estado físico. A região número 2 refere-se ao efeito de calor latente, caracterizado pela conversão da massa de gelo em estado líquido, sob a mesma temperatura. Onde a região número 3 refere-se ao aquecimento da massa de água de 0 graus Celsius até a região de equilíbrio térmico, enquanto a região 4 é caracterizada pelo resfriamento da massa de ar de 20 graus Celsius até 10,33 graus Celsius. Essa atividade não contempla os devidos cálculos necessários para determinar a quantidade de calor trocada em cada temperatura indicada no gráfico. Para melhor compreensão, peço a vocês que acessem esse assunto no blog do professor www.windson2.blogspot.com.br e entre na parte termologia/calorimetria. Lá vocês terão exercícios, exemplo de exercício e exercício proposto para ser resolvido. Agora vamos estudar conversões de unidades de temperaturas. E para iniciar esta explicação, tomarei como referência os pontos de ebulição e condensação da substância água. Para isso, peço a vocês que pausem o vídeo por um determinado tempo, para que possam pegar seus bloquinhos de nota e registrarem as seguintes informações. E se caso acharem necessário, para efetuarem alguns cálculos que iremos realizar mentalmente. Para os pontos de ebulição e condensação da substância água, o valor indicado na escala Celsius corresponde a 100 graus Celsius. Já essa mesma indicação na escala Fahrenheit corresponde a 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, esse valor corresponde a 373 Kelvin. Bom, como converter uma unidade de temperatura em outra? Vejamos a seguir uma primeira fórmula que nos ajuda a converter uma temperatura na unidade de graus Fahrenheit em graus Celsius. Imagine que você quer converter 212 graus Fahrenheit em graus Celsius. Como que eu faço a continha? Primeiramente, você exclui a unidade grau Fahrenheit do número 212. Em seguida, você pega o número 212 e substitui no lugar do TF da sua fórmula indicada aí no visor. Como proceder o cálculo? Você vai fazer primeiro 212 menos 32.
Fazendo essa diferença, iremos encontrar 180. Em seguida, você irá dividir por 9. 180 dividido por 9 resultará em 20. Pega o resultado 20, multiplica por 5 e iremos obter 100. Então, achamos a resposta. Converter 212 graus Fahrenheit em temperatura graus Celsius corresponde a 100 graus Celsius. A próxima fórmula, ela nos permite converter uma unidade de temperatura graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, imaginemos que a temperatura que eu quero converter é 100 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então, como proceder para realizar essa conta? Primeiramente, você exclui a unidade graus Celsius do número 100. Em seguida, você pega o número 100, substitui no lugar de TC, conforme você vê aí em tela na sua fórmula. De modo que você faça o seguinte cálculo. Pega o 100, divide por 5, resulta em 20. O resultado multiplica por 9. 20 vezes 9, 180. 180 somando com 32, eu vou obter um valor de 212 graus Fahrenheit. Bom, conclusão. Transformar 100 graus Celsius em Fahrenheit resulta em 212 graus Fahrenheit. A próxima formulinha me permite converter uma unidade de temperatura graus Fahrenheit em temperatura Kelvin. Então, imagine que a temperatura que eu quero converter é 212 graus Fahrenheit. E eu quero saber quanto que vale essa temperatura em Kelvin. Como que eu faço, então, para efetuar essa conta? Você isola novamente a unidade graus Fahrenheit de 212. Em seguida, substitui na letrinha TF o valor 212. Como que você vai proceder, então, os cálculos? Você vai fazer 212 menos 32. Ao fazer a diferença, você irá obter 180. Em seguida, você vai dividir por 9. Então, 180 dividido por 9 resulta em 20. Pega o valor 20, multiplica por 5, você irá obter 100. E 100 mais 273 resultará num valor de 373 Kelvin. É isso mesmo, 212 graus Fahrenheit equivale a 373 Kelvin. A quarta formulinha nos permite converter uma unidade de temperatura Kelvin em graus Fahrenheit. Vamos supor que a temperatura que eu quero converter é 373 Kelvin em graus Fahrenheit. Então, como vou proceder para efetuar esse cálculo? Novamente, você isola a unidade K de 373. Então, isola a unidade K do número 373. Em seguida, substitui o número 373 no lugar de TK, conforme você vê aí em tela. De modo que você possa efetuar o seguinte cálculo. 373 menos 273, isso resulta em 100. 100 dividido por 5 dá como resposta 20. 20 vezes 9, eu vou encontrar 180. E 180 somado com 32 me resulta em
212 graus Fahrenheit. Então, converter 373 Kelvin em graus Fahrenheit resulta em 212 graus Fahrenheit. A fórmula número 5 nos permite converter uma unidade de temperatura Kelvin em graus Celsius. Então, imagine que eu quero converter novamente 373 Kelvin em graus Celsius. Como que eu faço? Novamente, eu isolo a unidade K do número 373. Em seguida, eu pego esse número 373, substituo no lugar de TK, conforme você vê aí na sua formulinha em tela. De modo que você faça 373 menos 273. E ao efetuar as contas, você irá obter um valor igual a 100. Ou seja, converter 373 Kelvin em temperatura graus Celsius equivale a 100 graus Celsius. A última formulinha nos permite converter uma unidade de temperatura graus Celsius em temperatura Kelvin. Então, imagine que você quer converter 100 graus Celsius em temperatura Kelvin. Como que eu devo proceder? Novamente, isolo a unidade graus Celsius de 100, substituo o valor de 100 no lugar de TC, em seguida, somo 100 com 273 e eu irei obter, como valor final, 373, levando-nos a concluir que 100 graus Celsius corresponde a 373 Kelvin. Vejamos um exemplo de conversão de unidades de temperaturas. Imaginemos que um laboratório brasileiro venha importar dos Estados Unidos um determinado medicamento que precise ser armazenado, ou seja, confinado a 23 graus Fahrenheit, para que suas propriedades químicas continue tendo o efeito a qual se destina. O problema é que o laboratório possui somente câmaras graduadas na escala graus Celsius. De acordo com as informações do fabricante, o medicamento deverá ser condicionado em que temperatura no Brasil? Resolução. Durante uma resolução, sempre surge uma outra pergunta. Como resolver? Para que você possa resolver, é necessário que você leia atentamente o enunciado do problema e procure destacar as informações importantes para que você possa selecionar a fórmula correta. E o problema traz como informação importante a conversão de 23 graus Fahrenheit em graus Celsius. Pensando nessa transformação, iremos utilizar a seguinte fórmula a seguir. Temperatura graus Celsius é igual a 5 vezes, abre parênteses, temperatura grau F menos 32, fecha parênteses, sobre 9. Bom, como converter 23 graus Fahrenheit em graus Celsius? Primeiramente,
você exclui a unidade grau F do 23. Em seguida, substitui o 23 no lugar de TF da sua fórmula, conforme podemos ver em tela a seguir. Respeitando o princípio da resolução da matemática, iremos resolver primeiro os parênteses. Note que 23 é menor que 32. O 23 é positivo e o 32 é negativo. Quando temos sinais diferentes, subtrai e prevalece o sinal do maior número em módulo. Então, se utilizarmos a questão do número em módulo, o módulo de mais 23 é 23. O módulo de menos 32 é 32. Bom, a diferença entre 32 e 23 é 9. Como o sinal de 32 é negativo, então 23 menos 32 será menos 9. Então, teremos a seguinte conclusão. Temperatura graus Celsius é igual a 5 vezes, abre parênteses, menos 9, fecha parênteses, dividido por 9. Ou você simplifica 9 negativo por 9, ou faça a divisão, menos 9 dividido por 9. E se dividir ou simplificar menos 9 por 9, iremos encontrar como resultado menos 1. E menos 1 multiplicado por 5, teremos como resposta menos 5. Então, a temperatura de confinamento em laboratório brasileiro desse medicamento deverá ser a menos 5 graus Celsius. Portanto, 23 graus Fahrenheit corresponde a menos 5 graus Celsius.